E aí, pessoal? Hoje eu vou iniciar o vídeo com uma pergunta para você. Quem é o melhor vendedor da sua empresa? Provavelmente você até respondeu isso de bate-pronto. Ah, é o fulaninho lá, o cara que mais vende, o campeão do mês, o que aparece com o maior número de vendas na reunião. Agora deixa eu reformular a pergunta. Ele é o que mais vende ou é o que mais dá lucro? Porque por incrível que pareça, muitas vezes não é a mesma coisa. E o motivo disso, muitas vezes é sutil e passa despercebido. Tem um padrão que eu vejo o tempo todo. O vendedor campeão, muitas vezes é campeão porque dá desconto fácil. Porque fecha rápido empurrando o que for mais simples de vender. Porque ele não se importa muito com a margem. Afinal, não é o bolso dele. Ele bate meta, ele leva a comissão dele. E passa muitas vezes despercebido que a margem verdadeira do projeto ficou muito espremida. E aqui está o ponto que muda esse vídeo. A culpa disso não é do vendedor, é da sua regra de comissão. Porque o vendedor faz com competência exatamente aquilo que a sua regra paga para ele fazer. Agora, se a sua regra recompensa volume a qualquer custo, é volume a qualquer custo que você vai receber. Então o vídeo de hoje não é sobre quanto pagar de comissão, é sobre uma ideia muito mais poderosa. Comissão não é um custo que você paga, é uma programação de comportamento que você instala no seu time. E a maioria dos integradores está, sem perceber, pagando a equipe para fazer as 3 coisas que mais destroem a empresa. Eu vou te mostrar quais são e como corrigir. Então bora lá. Antes de falar de número, de percentual, de modelo, eu preciso que você compre uma ideia. Porque se você não comprar essa ideia, o resto do vídeo não vai servir para nada. A ideia é essa aqui. O vendedor, ele não faz o que você pede. Ele faz o que você paga. Você pode reunir o time toda segunda, pedir pessoal, segura o desconto, cuidado da margem, vamos fazer o follow-up direito. Você pode colar um cartaz na parede da sua empresa, não importa. Se a regra de comissão aponta para um lado e o seu discurso aponta para o outro, o vendedor vai sempre seguir a regra. Sempre. Porque é de regra que sai o dinheiro dele no fim do mês. E isso não é vendedor mau caráter não, tá? Isso é ser humano respondendo a incentivo, que é a coisa mais previsível do mundo. Então toda vez que você olhar para o seu time e pensar, pô, por que eles estão insistindo em fazer isso errado? Inverte a pergunta. O que a sua regra de comissão está pagando para eles fazerem isso? Quase sempre a resposta está lá. E é por isso que desenhar comissão é uma das decisões mais estratégicas que você tem que tomar como dono. Porque não é uma tarefa de RH, não é um detalhe de planilha. É você decidindo na prática qual comportamento a sua máquina comercial vai ter todo dia, sem você precisar ficar olhando. Agora deixa eu te mostrar então os 2 erros que mais aparecem e como o desenho certo corrige cada um deles. O primeiro erro, e o mais caro de todos, é esse aqui. A maioria dos integradores, ele paga a comissão sobre o valor de venda, sobre o faturamento. Então, pô, fechou um sistema de 30 mil, toma 3%, R$900. Parece justo, né? Parece simples, mas é uma armadilha. E deixa eu te mostrar por quê com o número aqui na mão. Imagina um projeto de 30 mil reais. O custo todo dele, kit, frete, mão de obra, imposto, parte da estrutura, vamos dizer que deu 26 mil. Então a sua margem é de 4 mil reais. Esse é o lucro real daquela venda, e isso sem contar ainda aquele rateio dos seus gastos fixos, tá? Mas guarda esse número, 4 mil reais. Agora o cliente empacou, ele quer um desconto para fechar. O vendedor vai lá, que quer bater a meta dele, obviamente, e oferece 2 mil reais de desconto. E aí vende por 28 mil. Então repara no estrago do seu lado integrador. Você tinha 4 mil de margem, deu 2 mil de desconto, sobrou 2 mil reais. Um pouco mais porque a margem do vendedor diminuiu também um pouco, mas mesmo assim, a sua margem caiu praticamente pela metade. Metade do lucro daquele projeto evaporou num aperto de mão. E a comissão do vendedor, que era 3% sobre a venda, ele ia ganhar 900 reais, que eram 30 mil. Só que agora sobre 28 mil ele ganha 840. Ele perdeu 60 reais, fez quase a diferença nenhuma. Então o sistema que você desenhou diz para ele na cara dura, dá o desconto, fecha logo, que para você quase não muda. Então o incentivo dele está apontando contra você. Ele está sendo racional, a regra que está errada. E aqui também eu quero cortar aquele argumento de quem diz, ah, mas eu sou uma comissão ao preço do projeto, então não corro o risco de comer minha margem. Ela é uma boa tentativa, mas não escapa. E embutir a comissão no preço até é o certo, tá? Porque comissão é custo de venda, tem que estar no projeto. O problema não é embutir. O problema é achar que por estar embutida, ela está protegida. Porque na hora que o cliente aperta e pede desconto, de onde vai sair esse desconto? Da comissão do vendedor? Não, vai sair da margem do projeto de qualquer forma. A comissão dele continua lá, inteirinha, blindada. Ou seja, você só deu uma volta a mais para cair no mesmo problema. Mas beleza, agora que eu já falei do problema, qual é a solução, né? Como corrigir esse problema? E a correção é simples. Você tem que pagar a comissão sobre a margem de lucro, não é sobre o faturamento. Então, quando a comissão é um percentual da margem do lucro real da venda, tudo muda. Naquele mesmo exemplo, se o vendedor ganharia uma fatia dos 4 mil da margem, se ele der os 2 mil de desconto, a margem cai para 2 mil.
e a comissão dele vai cair pela metade junto com a sua. Então agora dar desconto vai doer no bolso dele também. Aí de repente o vendedor vira seu aliado na negociação, ele vai lutar pela margem, porque a margem é dele também. Ele vai pensar 2 vezes antes de jogar preço fora. Ele vai buscar agregar valor ao projeto em vez de cortar preço. Ele vai preferir vender o projeto melhor do que o mais barato. E tem um detalhe prático aqui. Para isso funcionar, o vendedor precisa enxergar a margem na hora de fazer a proposta. Eu tenho, por exemplo, integradores que utilizam a Solar Market e optam por ocultar a margem de lucro do projeto do vendedor. Por mais que a plataforma permita isso, cara, eu acho um erro. Porque o vendedor ele precisa ser tratado como aliado seu, com transparência, não ao contrário. Agora vamos ao segundo erro. O segundo erro é mais sutil ainda. E ele quebra a empresa do mesmo jeito. É sobre o momento de pagar a comissão. E a pergunta é simples. Você paga a comissão quando o vendedor fecha a venda ou quando o cliente paga? A maioria paga no fechamento. Vendeu? Comissão na folha do mês. Parece até motivador. Mas pensa o que pode acontecer. O vendedor fecha em janeiro, você paga a comissão em janeiro. Só que o cliente vai lá e dá calote. Some, não paga parte das parcelas. Então você pagou comissão de um dinheiro que nunca entrou na sua conta. É prejuízo em cima de prejuízo. Você não recebeu a venda e ainda desembolsou a comissão dela. Então a correção é alinhar a comissão com caixa de verdade. É pagar a comissão conforme o cliente paga. Recebeu a entrada? Libera parte da comissão referente à entrada. Recebeu cada parcela? Libera o pedaço correspondente da parcela. Assim, o risco do calote não cai na sua mão. Ele se distribui junto com o recebimento. E os interesses do time também ficam alinhados, porque seu vendedor passa a se importar se o cliente é bom pagador, se a venda foi bem estruturada, e não só em fechar a qualquer custo. Então, resolvido esses 2 erros grandes que eu te falei, margem em vez de faturamento e o momento certo de pagar, agora dá para refinar o desenho com algumas peças que fazem diferença. Primeiro, fixo mais variável, porque comissão pura sem nenhum fixo vai gerar vendedor desesperado. E vendedor desesperado dá desconto, força a venda, atende mal para fechar logo. Já só salário fixo sem variável também gera vendedor acomodado. Então o equilíbrio costuma ser um fixo que dá segurança para a pessoa não passar aperto, somado a um variável que acende a fome de vender. E a proporção varia com o seu mercado, mas a lógica é essa: segurança e fome ao mesmo tempo. Segundo, o acelerador, ou comissão escalonada. Então, em vez de você pagar o mesmo percentual sempre, você aumenta o percentual depois que o vendedor passa da meta. Então, bateu meta? Daí para frente a fatia dele cresce. Isso premia quem performa de verdade e cria um empurrão no fim do mês para que fechar aquela venda a mais, em vez de deixar para o mês seguinte. E uma das maiores babaquices que eu já escutei alguém falar assim: o vendedor ganhou mais comissão do que o salário do diretor, do presidente da empresa. Cara, que pensamento pequeno, tá? E de quem está calculando a comissão do jeito errado. Porque se tiver calculado do jeito certo, você vai torcer para a comissão dos seus vendedores ser muito maior do que o seu salário. Terceiro, e esse fecha o vazamento de uma vez, o gatilho da margem mínima. Você precisa definir um piso, porque abaixo de uma certa margem, ou não tem comissão, ou a venda precisa da sua aprovação para sair. Porque se impede o vendedor de fechar negócio que não dá lucro nenhum só para bater meta. É uma trava bem importante para a segurança da sua empresa. E para quem tem ou vai ter uma estrutura de pré-venda separada do fechamento, aqui mora uma briga interna clássica. Quem qualificou o lead, que é o pré-vendedor, acha que é venda dele. Só que quem fechou acha que é mérito dele. Então, se você não definir essa política antes, vai virar conflito dentro da sua empresa. A saída saudável é cada um ter o seu papel reconhecido. Então, o pré-vendedor é comissionado por qualificação ou por reunião marcada que vira venda. E ganha até uma porcentagem da venda fechada. Já o closer, que é o vendedor, ele ganha pela venda fechada. Geralmente é uma alíquota maior do pré-vendedor. Então, você não vai pagar 2 comissões cheias pela mesma venda. Você reparte o reconhecimento ao longo da jornada, cada um na etapa que ele controla. E o importante é que a regra seja clara e combinada antes, tá? Não é no meio da venda ou depois. Agora, se você prestar atenção em tudo que eu falei, você deve ter sentido um problema rondando o vídeo inteiro. Tudo que eu falei depende de uma coisa: enxergar a margem real na hora e ligar a comissão ao recebimento de verdade. E é justamente aí que todo mundo trava, que é como aplicar esse processo. Porque para você pagar a comissão sobre margem, o vendedor precisa saber a margem exata daquela proposta no momento que ele está negociando, já com kit, com frete, com imposto, com custo de instalação, tudo calculado. E numa planilha de Excel, por exemplo, isso é inviável. Ou ninguém vai calcular, ou vai calcular errado, ou vai calcular tarde demais. Então o integrador desiste e volta para a comissão sobre faturamento, que é fácil, mas ela é, justamente como a gente viu, a forma errada. Então, mesmo para quem já é cliente da Solar Market, saiba que esse controle de comissões ficou ainda mais sensacional
na nova plataforma que a gente está lançando, a plataforma Solar Market 2.0. O motor de precificação calcula a margem da proposta em tempo real, com todos os custos embutidos, e quando o vendedor mexe no desconto, ele vê a margem dele caindo na mesma hora, na frente dele. Então não é algo abstrato. E como a comissão pode ser amarrada a essa margem, o sistema sinaliza quando uma venda impacta a comissão. Inclusive, como a Solar Market 2 já tem um financeiro próprio dentro da plataforma, a venda do CRM vai virar conta a receber automaticamente no financeiro, para o seu financeiro aprovar. E a baixa é feita quando o cliente paga de verdade. Então, se desenhar uma comissão que protege a sua margem faz sentido para você, se inscreve na lista para ganhar acesso antecipado à plataforma. Tem um QR Code aí na tela, só apontar a câmera, você entra na lista e você é avisado primeiro quando abrir. Com condição especial exclusiva só para quem entrou. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, pode se inscrever no canal que toda segunda às 19 horas tem conteúdo novo para você, integrador. A gente se vê na próxima. Um abraço.